dia, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, amados em Cristo Jesus. Aqui nós estamos mais um dia, mais um domingão na presença do nosso Deus, exaltando e glorificando o teu santo nome, a qual Ele é o único digno de tamanha glória, de tamanha honra, de tamanho louvor e adoração. Louvo ao Senhor porque aprove Ele mais uma noite nós deitarmos, dormirmos e acordarmos neste dia de hoje, porque Ele tem nos sustentado. Eu louvo a Ele pelo ar a qual nós respiramos, eu louvo a Ele pela sua vida, pela paz que Ele tem concedido, pela misericórdia dEle que tem nos alcançado todos os dias. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele te ama, que Jesus, Ele tem um projeto a realizar na tua vida. Mas sem mais delonga, eu quero desejar a paz na sua casa, a paz na sua família, eu quero desejar a paz no seu serviço, a paz no seu dia a dia. Eu quero deixar uma palavra para nossas vidas nesta manhã, vem falando em Jeremias capítulo 38, quando Jeremias é lançado no calabouço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, lançado no calabouço aonde Jeremias foi, a Bíblia nos relata que lá só havia lama, não havia alimento nem água. Mas por que Jeremias foi lançado no calabouço? Se nós formos ver no capítulo 37, Jeremias foi lançado na prisão. E quando Jeremias ele saiu ali da terra de Judá e ele foi lá nas terras de Benjamim buscar a sua parte, quando ele estava chegando lá na entrada, lá da porta, tinha um capitão por nome de Jerias, filho de Selemias. Ele forjou Jeremias. Ele disse que Jeremias ele estava indo se encontrar com os caldeus, e assim levou Jeremias aos principais daquele lugar. Os principais muitos se indignaram, os principais o agrediram e lançaram na prisão, na casa de Jonatas, porque ali tinha virado um cárcere. E Jeremias ali ficou naquela prisão por muitos dias. Depois Jeremias foi tirado e levado para o átrio, e ali ele foi sustentado com um bolo de pão, e assim com pão a cada dia, até se acabasse todo o pão daquela cidade. Mas Jeremias, ele não perdeu a sua fé. Se hoje eu perguntar nas igrejas, cadê os profetas do Senhor? Muitos vão levantar as mãos e vão dizer, eis-me aqui, eu sou o profeta. Mas você está preparado? Eu estou preparado a passar por aquilo que o profeta tem que passar, pela palavra do Senhor Jesus Cristo? Se eu me denominar sou profeta de Deus, é fácil. Eu quero viver a vida de um profeta. Não é fácil. Jeremias era profeta, ele foi, aleluia, ele foi, como é que eu posso colocar assim, enganado, ele foi conspirado contra a vida dele, foi forjado uma calúnia. Mas após dias, o rei chamou ele e apresentou-se, e o rei no capítulo 38 fez uma pergunta, chegando ali no finalzinho do capítulo 37, no capítulo 38, fez uma pergunta em secreto, e ele respondeu. Mas quando Jeremias, onde estou aqui no assunto de lançado no calabouço, ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Melquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo:
as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, aquele que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome e de pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei, o rei Zedequias, a qual ele não tinha domínio sobre os príncipes, a qual sua governância estava relaxada. Hoje, quero dizer que muitas lideranças estão levando a obra relaxadamente, não têm domínio sobre os seus súditos. Quais são os seus súditos? São os servos do Senhor que estão a servir a igreja, igual você é o líder dele. Não está tendo domínio sobre as suas ovelhas, não está tendo um pulso forte. E as ovelhas estão levando a vida como quer. E a liderança hoje tem passado a mão aonde não é para poder passar. E não pense que vai passar batido, que o mestre, rei dos reis, está dando tudo. Ele há de cobrar das suas mãos. Porque se o Senhor constituiu, confiou o ministério nas minhas mãos, nas suas mãos, nós vamos prestar conta de todas as ovelhas. Se eu estou aceitando o pecado na igreja, a qual o Senhor confiou nas minhas mãos, eu estou coabitando com o pecado, estou pecando e vai ser cobrado de mim. Assim como Eli, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, sacerdote, ele era o principal, o pai de Ofni e Finéias, ele sabia de tudo. Já chegaram ao ouvido dele o que Ofni e Finéias estavam fazendo. Mas ele não corrigiu os seus filhos. A liderança estava com ele. Quando nós não corrigimos, Deus levanta Samuel para poder pregar, falar a verdade e poder, aleluia, ser o seu substituto, ser o meu substituto, se nós passarmos a mão no pecado. E Samuel foi gerado, cresceu. E Ofni e Finéias saiu para a peleja. E quando chegaram na peleja, eles ainda fizeram algo mais grave, pegaram a arca e levaram para a peleja. E lá os filisteus levaram a arca. Morreu Ofni e Finéias. Mas Deus já tinha falado com Samuel que a destruição tinha chegado à casa de Eli por causa da desobediência, por causa do pecado, porque Eli estava passando a mão em cima do pecado. E assim era o rei Zedequias. Não tinha controle sobre os seus súditos. E quando isso aconteceu, chegou-se um que Deus permitiu vir até Eli dizer que seus filhos tinham morrido e que a arca tinha sido levada pelos filisteus. E a Bíblia relata que o pé da cadeira onde ele estava se quebrou, ele caiu e morreu. Deus falou, Deus cumpriu. E Números diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso falaria e não confirmaria, ou diria e não faria. Deus fala, Deus faz, Deus cumpre. E assim é o rei Zedequias. E quando Jeremias começou a pregar, falando para o povo, aquele que ficar nesta cidade morrerá a espada. E logo seus príncipes se indignaram com a palavra de Jeremias, porque assim ele dizia, e disseram os príncipes ao rei, morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens e do povo dizendo tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. Hoje,
O povo não quer ouvir a verdade. Hoje, se eu falar que Deus está me mostrando chave de carro, chave de casa, a igreja pula e danta glória. Mas se eu falar que Deus quer corrigir, que Deus está exortando, muitos vão ficar bicudos. Mas não temos. Nós não devemos temer o que o homem pode fazer. Devemos temer o que Deus pode fazer. Não seja um profeta saciador de ego. Não seja um profeta que fala aquilo que o povo quer ouvir. Seja o profeta que fala aquilo que Deus está mandando. Consequência do homem vai ter, mas galardão de Deus vai vir dobrado sobre a nossa vida. E esses príncipes estavam dizendo que Jeremias estava enfraquecendo o coração daquele povo, dizendo que era eles saírem daquela cidade, senão eles iriam morrer a fio de espada. E os príncipes logo foram até o rei. E o rei, como não tinha domínio, não tinha pulso forte, o rei disse no capítulo 5, e disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Hoje, a liderança está dando poder demais às pessoas que não merecem. Começa a puxar a rédea. Começa a puxar, apertar. Você vai conhecer aqueles que você tem dado poder. E assim lançaram. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Melquir, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com corda, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, olha o mistério de Deus. Por causa de Jeremias pregar a verdade, pegar aquilo que Deus mandou, lançaram Jeremias na lama. Lançaram Jeremias no calabouço, aonde nem água tinha, nem comida tinha, porque Jeremias era profeta. Você é profeta? Está preparado para passar na lama? Está preparado para ter sede? Está preparado para ter fome por a obra de Cristo? Ser profeta é fácil, falar. O problema é viver a vida do profeta. Mas eu tenho uma palavra profética. Se você prega a verdade, vive na verdade, Deus ele vai levantar um para justificar perante o rei sobre a sua vida. Assim como o eunuco Ebed-Meleque se levantou a interceder ao rei por Jeremias. Ninguém se sabe direito a história de Ebed-Meleque. Ebed-Meleque possa ter anos com o rei, que ele ousou a interceder ao rei por Jeremias. Ebed-Meleque servia a Deus, temia a Deus. Ebed-Meleque pode ter sido um escravo que foi vendido para o rei. Ebed-Meleque pode ter nascido como eunuco. Não se sabe. Mas se sabe que Ebed-Meleque, ele servia o rei, ele aproveitou a intimidade que ele tinha com o rei a interceder pelo profeta. E eu quero profetizar hoje, se você hoje está lançado dentro do calabouço, Deus hoje está levantando Ebed-Meleque para interceder pela sua vida. Ebed-Meleque podia sofrer consequência por estar intercedendo pela vida de Jeremias. Mas ele não temeu a consequência, ele temeu em ter galardão diante de Deus. E quando Ebed-Meleque chegou diante do rei, se nós formos ver aqui no versículo 7,
Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, agiu mal este homem em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-no no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. E aí? Quando se prega a verdade, no meio tem profeta que sacia ego. Mas por que eu estou falando isso? Eu vou voltar um pouquinho lá no capítulo 37, no versículo 18 e 19. Disse Jeremias mais ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti e contra os teus servos e contra este povo para que me puseste na prisão? Jeremias se justificando. E o 19: onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Aonde está agora? Quando as coisas começam a se estreitar, aqueles que pregavam, profetizavam prosperidade, profetizavam bênçãos, eles tudo vão sumir. Mas fica um Ebed-Meleque, um servo de Deus Altíssimo, intercedeu pelo profeta. Se nós formos ver no 39, Nabucodonosor toma Jerusalém e livra Jeremias. No decorrer dessa história, a consequência do rei de não acreditar na palavra da verdade, a consequência do rei de tocar no ungido, no profeta do Senhor, a consequência do rei de não alertar o povo, porque Jeremias falou que se o rei ele fosse até o rei da Babilônia se entregar a conversar, nada aconteceria naquela cidade, naquele povo. Mas o orgulho do rei, o ego do rei, não quis. E o rei permitiu, através de Ebed-Meleque interceder pela vida do profeta, o rei permitiu tirar Jeremias. E ainda mais, ainda deu 30 homens a Ebed-Meleque para poder ir lá tirar Jeremias no meio da lama. Se você está fraco, está lá no meio da lama, sem força, porque não tem alimento, eu quero dizer hoje, Deus, além de estar levantando Ebed-Meleque para interceder por você, Deus está enviando ajuda, socorro, assim como enviou para Jeremias. Ebed-Meleque com 30 homens para tirar Jeremias de dentro do calabouço. Está chegando socorro na tua vida hoje. Deus está enviando um profeta hoje na tua casa para te ajudar a se levantar, sair da lama. Se vamos ver, para nós resumirmos esta palavra, no versículo 15, disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, com certeza não me matarás? E aconselhou-se: eu ouvir-me-ás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuram a tua morte. Muitos querem ver a tua morte, mas para ver a sua morte, primeiro vai ter que passar pelo Rei dos Reis para autorizar a sua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel:
Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverás a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e tua casa. Então, o orgulho que eu falei. Ele não quis voluntariamente se apresentar lá, ou fazer uma aliança. O que aconteceu? Nabucodonosor invadiu Jerusalém, matou-os todos. O rei Zedequias tentou fugir, mas foi perseguido, foi capturado, foi levado perante o rei. O seu filho foi morto perante os seus olhos. E além de seu filho ser morto perante os seus olhos, a consequência do orgulho, do ego. Não pensa que o homem orgulhoso não vai ter consequência. Não pensa que o homem soberbo não vai ter consequência. Porque Deus diz que ele abate o soberbo e ele exalta os humildes. E Ebed-Meleque, ele era humilde. E Zedequias orgulhoso. No capítulo 39, versículo 7... a consequência de Zedequias por causa do seu orgulho foi arrancado os seus olhos depois de ter visto a morte do seu filho. Foi arrancado os seus olhos e ele foi lançado preso. Está aqui nas 2 cadeias de bronze para levá-lo a Babilônia. Perdeu os seus olhos, viu a morte do seu filho por causa do seu orgulho. O orgulho pode te levar à ruína. Seja como Ebed-Meleque, humilde, interceda pelo profeta que está passando por luta, ajuda, pregando a verdade. Não pregue para saciar ego, para saciar eu. Pregue a verdade. Muitos dizem, já não é mais tempo de brincar. Qual foi o dia que foi tempo de brincar com Deus? Deus não brinca como o diabo não brinca. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E tem feito isso com a nossa sociedade. Tem feito isso com a nossa população. Tem feito isso principalmente com os nossos jovens, que é o futuro da nação, o futuro da igreja. Então vamos nos levantar, Brasil. Vamos nos levantar, Aruama. Vamos nos levantar, Rio de Janeiro. Vamos nos levantar. Nos apresentamos voluntariamente uns aos outros. Tem um ditado que a união faz a força. A união não faz somente o suco e café. A união que faz o café só a dose. Mas a união do povo de Deus tem a força. E o adversário tem entrado dentro das igrejas, tem feito ruína, porque a igreja está dividida. Não está tendo mais união entre as igrejas. Para com isso. O Deus é um só. Justo, não vive em divisões. Vamos nos unir a resgatar essas almas perdidas. Quantos pastores hoje estão perdidos no mundo? Presbíteros, diáconos e principalmente servos. E nós estamos, braço cruzado. Vamos nos erguer. Vamos mudar a história. Se o adversário decretou a destruição, nós vamos fazer o que o mestre falou, que ele veio para dar vida e vida com abundância. E nós vamos mostrar que ele dá vida e dá vida com abundância, porque o pecado está chegando como um cheiro horrível da narina do Senhor. E o pecado maior está no meio do povo cristão. Não passe a mão no pecado. Corrija. Hebreus 12 diz que Deus só corrige e açoita todos aqueles que ele tem por filho.
Se Deus está te corrigindo, aceita, porque Deus te ama, Deus te tem por filho e não te tem por bastardo. Seja sempre como Ebed-Meleque, humilde, interceda. Se você quer ser profeta, se prepare pelo que o profeta passa. Se eu for entrar em história de profetas, a Bíblia nos narra, João Batista perdeu a cabeça, que foi o último profeta da palavra de Deus, que veio preparar o caminho para o Senhor Jesus. Se eu for pregar sobre profeta, eu vou falar sobre Eliseu, eu vou falar sobre Elias, eu vou falar sobre vários profetas. Principalmente o profeta Ezequias foi agredido por pregar a verdade, por falar a verdade. Então pregue, não tema o que o homem vai falar, tema o que Deus pode fazer com você, amém? Esta é a palavra que eu deixo para a nossa vida neste dia de hoje. Que Deus abençoe as vossas vidas, abençoe o vosso lar, abençoe os vossos caminhos. E eu quero ainda falar bem mais, que Deus possa abençoar o seu casamento, porque o inimigo está destruindo casamentos cristãos. Abençoe o seu casamento, ore pelo seu casamento, assim como tem orado. Ore pela sua família, chame a sua família, dê as mãos e levante o clamor pela sua família. Família qual é constituída por Deus, homem, mulher. Essa é denominada família que Deus constituiu, homem, mulher e filhos. Fiquem na paz e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as vossas consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Amém? Um abraço do seu pastor David, amigo e servo de Cristo. Amém? Graça e paz a todos. Abraço.